bom dia a todos e todas. Bem-vindo ao nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui com a colega Luciana Cano Casaroto, promotora de Justiça do Rio Grande do Sul e coordenadora do nosso Centro de Apoio de Infância, Juventude, Família, Sucessões e Educação. A doutora Luciana hoje está aqui para conversar um pouquinho, nos apresentar um projeto Conectividade das Redes Municipais do Rio Grande do Sul. E para esse bate-papo, ela também convidou aqui a Ana Paula Souza, da TIM, a Caice, da Claro, o Eduardo, da Claro também, o Henrique Maria, da Datami, o José Miri, da Vivo, o Marcos Oliveira, da Oi e o William, da Move. Doutora Luciana vai nos trazer um pouquinho desse desafio hoje que todos nós enfrentamos e já vínhamos enfrentando, que é os caminhos da educação e todas as ferramentas que necessitam para que a gente possa hoje viver esse mundo híbrido, que agora nós estamos vivendo, né, doutora Luciana, em pleno 2021, que é como viver este mundo presencial e, ao mesmo tempo, online. E quais são os desafios, doutora Luciana, que a senhora hoje vai nos apresentar para que funcione isso dentro da nossa educação municipal? Doutora Luciana, bem-vinda. Obrigada, Marta, querida colega, Marta Beltrame, a nossa diretora do CEAF. Uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. A ideia é trazer uma plataforma ou um roteiro para que os municípios consigam se conectar e pagar para que os seus alunos se conectem às redes. Então, o que nós vimos durante toda a pandemia? Muito difícil essa conexão, não só pela questão do sinal, mas pela questão do acesso das famílias, especialmente as famílias das redes públicas que não contavam com Wi-Fi, não têm computador em casa. Então, a alternativa que hoje nós buscamos apresentar para os diversos municípios que estão hoje nos assistindo aqui, junto com as operadoras, é explicar um passo a passo de como se faz para pagar o tráfego, ou melhor, como se faz para patrocinar o tráfego de dados para seus alunos e seus professores, fazendo assim uma maior qualificação da educação digital, tanto do Rio Grande do Sul como talvez do Brasil, né? Nós não temos controle sobre a internet, esperamos que essa nossa mensagem siga pelo Brasil, mas a ideia é essa, é ver um passo a passo de como isso não é exatamente difícil e nem tão custoso assim, considerando os investimentos que devem ser feitos na educação, né? Nossa prioridade, como todos sabem. Então, eu queria aqui, a Marta já apresentou o pessoal que nos acompanha, estarão à disposição para qualquer tipo de dúvida que surja. Nós temos essa transmissão pelo público interno dos promotores de justiça do Rio Grande do Sul, membros e servidores, e também para o público externo, que são os gestores de educação, numa tentativa de que façam essa adesão ao programa, de que tentem buscar informações um pouco mais, esse material todo vai ficar à disposição depois dos senhores e das senhoras, mas a ideia é essa, é um roteiro simplificado e o Ministério Público busca uma alternativa para qualificar a educação que os senhores fazem aí nas redes municipais de vocês. Então, eu queria dar mais uma vez um bom dia aos meus colegas que estão aqui na sala, a Ana Paula da TIM, a Caice da Claro, o Eduardo da Claro, o José Miri da Vivo e o Marcos da Oi. Junto com eles estão o William, que é da Move, faz a integração com todos os serviços de todas as operadoras, e o Henrique da Datami Brasil, que faz o desenvolvimento do aplicativo. Bom, eu vou passar a apresentação. Na verdade, antes da apresentação, eu gostaria que todos vocês prestassem um momento de atenção, Diego, e agora a gente pode passar o nosso primeiro vídeo, que eu selecionei para que nós tivéssemos uma ideia do que nós estamos tratando aqui. Muito embora não seja do Rio Grande do Sul, mas dá uma exata dimensão do que passam os nossos alunos neste momento de pandemia. Diego, por favor, o primeiro vídeo. Vamos mudar de assunto, porque você vai conhecer uma história, infelizmente, que é a cara do Brasil, porque dá um tapa aqui mostrando a nossa desigualdade. Um menino de 13 anos usou o Wi-Fi de um açougue para estudar durante a pandemia. Ele vendeu latinhas para comprar um celular
e conseguiu acessar a internet numa praça. Olha o que o estudante brasileiro tem que fazer. E aí o Enem vai continuar, né? Será que ele vai fazer o Enem? Põe na tela. Nova Fátima é um distrito de Hidrolândia, a cerca de 30 quilômetros de Goiânia. Viemos aqui atrás de uma história inspiradora, de um garoto de apenas 13 anos. Ele se chama William, está sentado no banco da praça com um celular e um caderno na mão. Parece uma cena normal, mas ele só está sentado aqui para aproveitar o sinal de Wi-Fi que sai deste açougue. Ele usa a internet para estudar. Ele faz o 8º ano do ensino fundamental e com a pandemia, aula mesmo só à distância. William é um garoto humilde. A família não teve condições de manter internet e muito menos comprar um aparelho celular. Ele nem pensou em reclamar ou desistir dos estudos. Ele foi à luta. Eu ajuntei latinha um bom tempo, aí todo o dinheiro que eu estava juntando e com as latinhas eu fui lá e comprei ele. Quanto tempo você juntou latinha na rua para comprar o celular? Foi uns 6 meses só juntando latinha. Os estudos? Eu queria estudar um dia para ser um jogador de futebol ou então para ser um engenheiro. Essas são suas duas metas. E eu também queria me formar em física também, porque eu gosto de física. Enquanto cata latinhas para realizar os seus sonhos, William vai também inspirando pessoas pela cidade. A começar pelo dono do açougue, que gentilmente liberou o Wi-Fi para o garoto. É inspirador para você? Sem dúvidas, né? Principalmente a gente comparando ele com os outros exemplos que a gente tem aí na sociedade, é um menino que é diferenciado. Mesmo com tanta dificuldade, né, é bonito de se ver ele estudando na rua, né, buscando o conhecimento para ele. Os pais do William são separados e ele mora com a avó. A casa é simples. Dona Hilda, de 67 anos, tem orgulho do neto e gostaria de vê-lo em uma escola particular. Eu já estou tentando assim conseguir um curso para ele, mas os cursos tudo é pago, é mais difícil para a gente, né? Se a gente pudesse conseguir um curso para ele pago, que ficar melhor, ele com mais autorização, né? E aí ficar melhor para ele, mas como a gente não pode. No quarto, poucos livros, mas o suficiente para ele cumprir com o conteúdo do 8º ano. Minha matéria favorita é ciências, eu gosto bastante. Você chega a estudar quantas horas por dia? Assim? Bom, geralmente quando eu saio da escola, é umas 2, 3 horas, provavelmente. Nova Fátima agora não é só a terra da jabuticaba. O distrito tem o maior pomar da fruta no mundo. É também a terra do menino humilde que batalha e acredita em seus sonhos. De ser, quem sabe, um físico, engenheiro ou jogador de futebol. De gente que acredita que um futuro melhor é possível através dos estudos e da educação. Agora vejam vocês, né? Longe de romantizar essa situação de extrema vulnerabilidade deste rapaz que nós vimos aqui, mas é interessante que a gente saiba, isso não está acontecendo só em Minas Gerais, como era o caso, no Rio Grande do Sul. Isso está acontecendo hoje durante todos os dias. O índice de evasão só faz aumentar, segundo todos os índices que nós estamos acompanhando. É necessário que se qualifique esse acesso, né? O que a gente vê é quase um ato heróico e talvez não precise ser assim, né? Se este menino tivesse como acessar, como ter a sua internet paga pelo poder público, pela sua rede escolar, a sua vida certamente seria bem mais simples e não precisaria desses atos heróicos, né? Quantos outros não estão fazendo e estão caindo em outros braços ou em outros grupos que não são tão interessantes quanto a escola? Essa é algo que temos que refletir de como podemos auxiliar, porque afinal de contas a pandemia está aí e a educação digital veio para ficar. Ela não é algo que vai sair em 2021 e muito menos em 2022. No momento, talvez um pouco mais forte, mas depois, certamente, com uma questão complementar, né? E eu também separei para vocês, para que não fique essa questão só do Brasil, como nós temos outros exemplos no mundo, e dessa vez até um tanto quanto mais prosaico, e eu vou pedir para o Diego passar o segundo vídeo. Diego, por gentileza. E a pandemia está também causando situações que até pouco tempo atrás eram muito difíceis da gente até imaginar. Dá uma olhada nessa história que aconteceu na Bolívia. Mãe e filha vão todos os dias a esse cemitério público em La Paz para que a menina consiga assistir às aulas remotas pela internet. A família não tem dinheiro para ter uma rede Wi-Fi em casa e, por isso, a saída que eles encontraram foi aproveitar o sinal do cemitério, que fica perto de onde elas moram, para que a Neidi possa acompanhar as aulas.
Claro, dá para a gente imaginar como deve ser difícil se concentrar nas lições ali dos professores enquanto os enterros estão acontecendo bem na sua frente, né? Infelizmente, essa dificuldade de acesso à internet é um problema para milhões de crianças no mundo que não estão conseguindo concluir o ano letivo da maneira adequada. Agora vocês vejam a situação, né? Então, um rapaz estuda na praça, ao relento, uma outra mocinha na Bolívia estudando num cemitério, tudo para alcançar esta rede, que tanto esforço isso é necessário, né? É isso que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos filhos mesmo, né? Todos somos nossos filhos, a gente sempre lembra de que é necessário uma cidade inteira para criar uma criança. Então, quem sabe hoje nós consigamos trazer aqui para os senhores todas as informações que são necessárias para que se faça esse tráfego patrocinado, né? Enfim, então está aberto aqui para discussões no nosso canal do YouTube, está sendo transmitido, como eu disse, o chat. Fiquem à vontade também para se apresentar, para nós sabermos onde é que vocês estão vindo, e vai ficar depois este vídeo para quem não conseguir acompanhar online agora, mas depois, posteriormente, para que essas informações sejam acessadas a qualquer momento. Bom, a ideia aqui é trazer para os senhores, e eu vou começar a passar a apresentação, Diego, deste projeto, a conectividade das redes municipais, né? Por que redes municipais? Porque o Estado do Rio Grande do Sul já tem este plano, já pagou para os seus alunos da rede estadual. Essa foi uma das primeiras ações, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa, também para a rede estadual do Rio Grande do Sul, e nós vimos que alguns municípios fizeram, né, esse movimento de pagar o 3G para as famílias e outros tantos não conseguiram, e a ideia hoje é trazer para o maior número de pessoas. Esse projeto, ele tem a nossa gerência, né, do Centro de Apoio da Infância, da Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público. Ele teve início na época da Promotoria Regional de Educação em Novo Hamburgo, então uma parte da parcela dos municípios do Rio Grande do Sul, 35, já tiveram acesso a esses dados, e agora a ideia é estender para todo o Rio Grande do Sul e, quem sabe, para o Brasil, né? Qual que é a justificativa, né, pessoal? A justificativa é bastante óbvia. A pandemia causada pelo novo coronavírus, ela nos atropelou, fez com que essas aulas fossem direcionadas majoritariamente para o ensino remoto, e o ensino remoto, às vezes, sem tanta qualidade, o planejamento, claro que ficou dificultado, mas nós já passamos dessa fase e agora estamos em 2021, e é necessário que nós avancemos várias casas na qualificação desta educação, porque, como disse, não é também, nós já temos essa expertise. 2020 já passou. Agora, um outro momento, 2021, e daqui para frente, cada vez mais a inclusão digital vai ser necessária. Os fundamentos legais eu vou deixar aqui para os senhores, mas é bem interessante que se saiba que sim, nós tivemos que nos adaptar, porque, evidentemente, até a pandemia sequer era permitido a educação online. Era toda uma outra estrutura que teve que modificar no mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, nós tivemos toda uma normativa do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação. Temos agora, recentemente aprovada, a Lei 14.172, de 10 de junho, que prevê esse financiamento para a conectividade dos alunos. Enfim, temos todo o arcabouço legal que se consiga para que esse fim seja alcançado. Quais são os objetivos? Os objetivos são articular que essas empresas do ramo da telefonia fiquem mais próximas dos municípios, né? A ideia é, a gestão da educação, evidentemente, não cabe ao Ministério Público. O Ministério Público está aqui como um parceiro da qualificação da educação, mas quem faz a gestão são os senhores, são os gestores municipais, cada um no seu quadrado, como agora nós estamos aqui, cada um num quadradinho, mas a ideia é articular e é trazer essas operadoras um pouco mais próximas para que se veja que não é um bicho de 7 cabeças, não é exatamente algo impossível de ser feito. Essa oferta de informações qualificada também é trazido neste momento, e a articulação com a FAMURS, com a Undime, com todos os outros órgãos que nós temos de articulação municipal é que se faz diariamente, e hoje é mais um passo que nós damos. Mas, afinal, o que nós precisamos fazer, né? O que se precisa fazer? Quais são as etapas legais? Primeiro, nós temos que ter
um edital publicado, e aqui nós deixamos 2 exemplos de 2 municípios do Rio Grande do Sul, São Leopoldo e Caxias do Sul, mas nós temos tantos outros, nós temos Novo Hamburgo, nós temos, parece que Canoas agora, pelo que me disseram também, enfim, são vários municípios que já tomaram a frente e nós esperamos que outros também se encorajem a levar essa qualificação, esse patrocínio do tráfego de dados também. Mas aqui, neste material, depois os senhores vão poder acessar, é a publicação do edital, do termo de credenciamento, de acordo com a legislação municipal, com o direito administrativo brasileiro, mas de uma forma bastante simplificada, se deixa o modelo que já foi colocado em prática e que, inclusive, já está funcionando em algum município, que é o caso de São Leopoldo, e de Caxias do Sul, que já foi homologado também. Os valores e prazos, né, pessoal? Esse sempre é uma questão quando nós falamos de investimento e nós falamos muito em custo, mas eu gostaria de trazer esse outro viés. Nós temos que investir nas nossas crianças, investir nos nossos alunos. E qual que seria esse investimento, né? Esse investimento, ele é de R$18 mil, mais ou menos em torno, e claro que isso são valores de hoje, para 1 terabyte. E segundo me foi explicado pelas operadoras, esse valor estava um pouco abaixo, inclusive, do praticado pelo mercado, porque justamente se destinava a um fim educacional, social, de grande relevância para todos nós. Então, 1 terabyte seriam e agora eu até peço a ajuda do William, se eu estiver falando alguma coisa, né? Por favor, podem me interromper. William, mas é isso, né? É um pouco abaixo do mercado, né? É isso aí. É uma condição especial, é isso aí. Então, justamente pelo fim que alcança. Então, 1 terabyte são 1 milhão de megabytes. E por que é necessário pagar de uma vez só esse terabyte, esse tanto de dados, né? Para que depois se divida entre os alunos? Porque é necessário que nós tenhamos um aplicativo e essa internet consiga atingir o seu fim. Então, a gente brincava até nas outras reuniões que uma tarde de Netflix termina com os dados que a prefeitura, porventura, possa pagar. Então, a ideia não é essa. A ideia é colocar toda a plataforma educacional, e aqui ontem nós tivemos uma pesquisa da Assembleia Legislativa que disse que grande parte dos dados da educação foram feitos pelo WhatsApp. Então, é necessário que se planeje um pouco melhor, que nós tenhamos essa plataforma, e essa plataforma educacional vá para dentro do aplicativo, que vai ser desenvolvido daí pela a outra empresa, o Henrique está aqui representando a DataMe, e se eu falar alguma bobagem também, Henrique, por gentileza, pode me interromper. Mas é isso, né, Henrique? A ideia é trazer a plataforma educacional para dentro do aplicativo e aquele aplicativo tenha os seus dados patrocinados pelo poder público, é isso? Perfeito. Tá, então com isso a gente não se tem nenhum tipo de vamos chamar assim, né, de desvio dessa plataforma, ela fica estritamente ligada à questão da educação. Bom, esses 1 milhão de megabytes vão ser divididos entre todos os alunos, professores. É necessário que nós tenhamos claro que, evidentemente, em algum município onde é muito maior o número de alunos, esse 1 milhão de terabytes vai se esgotar em pouco tempo. E nos municípios pequenos, com 800, né, 300 alunos, enfim, como nós temos, isso vai se esgotar em muito mais tempo. E daí, neste caso, nós temos 1 ano, uma regra geral de contrato administrativo para se utilizar esse número de dados para a sua rede. Esses dados, eles podem ser feitos de diversas formas, com vídeos, com plataformas diversas que nós temos no mercado, que os senhores já conhecem, mas a ideia é que tudo aquilo que esteja dentro do aplicativo, inclusive o próprio site da prefeitura, se acessado pelo aplicativo, possa ser, não ter custo para a família aquele 3G, né? Nós estimamos aqui, em diversas reuniões que foram feitas antes, que seria esse 1 terabyte suficiente para mais ou menos 800 usuários ao longo de 1 ano. E se sugere que os municípios façam uma negociação com as operadoras e se estenda esse prazo naqueles em que forem muito pequenos, onde não há essa viabilidade de se usar 1 terabyte em 1 ano, né? Mas, enfim... Doutora...
Pois não. Oi, Caice. Apenas para completar que é 1 terabyte por operadora. Né? Esses 18 mil por operadora. Desculpa atrapalhar, é importante, né? O credenciamento tem que ser para todas as operadoras para o serviço funcionar e os 18 mil para para cada operadora. Tá? Apenas para colaborar com a sua colocação. Não, mas foi bem importante tu colocar isso, Caice, inclusive porque agora a gente já vai passar aqui para outro slide, e onde tem os pontos de atenção, e aqui, Caice, até é interessante que a gente refira, é necessário que tenhamos smartphones ou tablets, então no computador não funciona, então essa internet ela é móvel, ela não funciona numa rede fixa, não adianta colocar um chip eventualmente num modem para que tenha um Wi-Fi na casa, não funciona também, certo? É isso, né? Então nós não temos aqui a ideia, pessoal, de resolver todos os problemas do universo. É evidente que nós não vamos atingir todos os alunos, porque é necessário que tenha um aparelho de celular ou um tablet, e é necessário que tenha sinal, né? Mas já é um incentivo a mais que a família não tenha que custear o seu 3G. Isso é uma questão interessante, Caice, né? Nós falamos em algumas reuniões que seria interessante que todas as operadoras fossem contratadas, porque nós não temos como saber se tem a situação de ter todos. Ou melhor, se nós deixamos de fora uma operadora, nós corremos o risco de deixar alguma criança de fora que faça uso daquela operadora. Mas também é verdade que pelos dados que se tem disponíveis na internet, se consegue ter uma ideia da fatia do mercado que aquela operadora representa e não teria, assim, ilegalidade em contratar alguma outra operadora, poderia ser, mas isso, é claro, é uma opção administrativa que pode deixar alguns alunos de fora. É isso, né, pessoal? É isso, mas pode ser que o serviço altere o valor, né? Porque esse valor de 18 mil ou 15 mil é o que as operadoras, cada uma passa para a Datami e para a Move. Se for contratado uma operadora, o valor pode ser alterado, doutora. Então, cada caso pode ser um caso. Me corrija, por favor, William, se eu estou falando alguma bobagem, tá? Então, assim, por exemplo, se num lugar só pega Claro e só for contratada Claro, o valor vai ser diferente, tá? Apenas para deixar claro isso. Mas é bem... agora já usando a empresa também. Mas assim, William, é isso, William? Esse projeto, como você mesmo colocou, né? Ele prevê que haja uma abrangência para todos os usuários finais, né? Então, essa condição especial que foi criada pelas 4 operadoras, ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de cobrir todos os usuários finais com as 4 principais operadoras. No caso de alguma secretaria optar por não contratar alguma operadora, era importante que se manifestasse, até para a gente poder entender, porque realmente é uma condição que contempla as 4 operadoras, né? Então, contempla a contratação das 4 operadoras para não deixar nenhum usuário final de fora, nenhum aluno, nenhum estudante, nenhuma criança de fora, né, da cobertura. Né? Bom, então é interessante que vocês saibam, é um passo a passo, é um roteiro que vai ser adaptado de acordo com o município de cada um, né? Então, assim, tem essa questão de, digamos, não tem nenhum aluno que faça uso de alguma operadora, é preciso contratar, não, mas isso pode ter alguma influência? Pode. Então, é necessário que se veja isso no dia a dia de cada município, como é que vai se implementar na prática, né? Mas, de qualquer forma, o roteiro segue o mesmo, e é com essas... até se deixou aqui a informação do site, que se faz essa fatia de mercado, para que se veja quais são as operadoras que estão em uso no município, para que os gestores tenham mais conhecimento e possam fazer opções mais consolidadas, né? Enfim. Essa implementação do tráfego, ela pode ser destinada a determinado número de alunos, ela não precisa ser para todos, então eu costumava dizer, quem sabe, se nós não tenhamos condições de implementar para toda a rede, que se implemente para os anos mais sensíveis, para o ensino fundamental final, os anos finais, ou, enfim, qualquer outro tipo de opção do gestor, mas que se tenha algum tipo de opção, porque é possível a limitação por dia, por dados, enfim, são várias as formas que se tem de controle desse tipo de tráfego depois de implementado.
Para desenvolver, para baixar a primeira vez o aplicativo, é necessário que nós tenhamos a Wi-Fi, né? Aí se sugere que se utilize o próprio site, a própria prefeitura ou as escolas que disponibilizam desse tipo de tecnologia para que os alunos consigam baixar o aplicativo e depois, então, passar a fazer uso, né? Essa questão do que a Caissi falou, que era 18 ou de 15 mil, se refere ao quê, pessoal? Se refere ao desenvolvimento do aplicativo, porque há uma possibilidade de que para quem já tem o aplicativo, ou para quem já, né, enfim, conta com equipe para isso, de desenvolver o seu próprio aplicativo, e aí o valor fica de 15 mil reais e não 18, porque não tem esse desenvolvimento. Mas como na nossa experiência de área civil, que ninguém tinha esse aplicativo, apenas o Estado do Rio Grande do Sul parece que tinha esse aplicativo, então se já sugeriu que, na tentativa de também acelerar um pouco as coisas, que se contratasse. Com isso, evidentemente não é uma sugestão, é só uma questão de opção administrativa, mas que nós não temos mais tempo, né? Nós estamos em julho de 2021 e nós ainda estamos discutindo esta qualificação. Então é importante que os municípios também se envolvam nessa questão de uma forma eficaz, de uma forma célere para atender os seus objetivos com as suas redes, tá? Esse valor é importante que se diga no início. Eu já falei que o Estado do Rio Grande do Sul contratou para sua rede estadual e foi exatamente o mesmo valor. É salvado que não foi com desenvolvimento do aplicativo e não houve a cobrança do ICMS, obviamente, porque se trata da mesma pessoa jurídica, né, quem estaria pagando e se recebendo, e com isso ficou menos do que isso que nós estamos falando. E também nesse início daquela questão da pandemia, não houve a franquia inicial, né? Houve já direto a cobrança por megabyte, e isso, aliás, é muito importante, eu deixei passar. Depois da franquia inicial, então, não se faz de 18 em 18 mil reais, se faz 18 mil reais ou 15, e a partir dali se cobra por megabyte, por fatura, como se fosse uma conta de telefone. Isso, William? Exatamente isso. É o excedente que nós chamamos, né? Então, quando passar daquele 1 milhão de megabytes ou 1 terabyte numa determinada operadora, começa-se, então, contabilizar o que nós chamamos de consumo excedente, e aí, por esse consumo excedente, tem essa tarifação, né, por megabyte, e aí vai ser contabilizado posteriormente e cobrado posteriormente também por aquela operadora onde houve esse consumo excedente. É isso aí. Ótimo, isso aí. Então é interessante que a gente diga. Eu vou até fazer uma breve interrupção aqui na apresentação, porque a Marta me diz que tem várias perguntas. Pode passar, vamos lá, Marta. Encantado com o projeto, parabéns. Nós temos algumas perguntas. Se dá acesso ao WhatsApp, se é necessário para funcionar estar na rede de Wi-Fi, se funciona em qualquer localidade. Tá, mas então, peraí, deixa eu primeiro responder essa Dá acesso ao WhatsApp? Tá, isso. WhatsApp, nós discutimos isso nas reuniões, e eu queria que o Henrique da Tatami respondesse essa pergunta, Henrique. Correto. Na verdade, para deixar bem claro, tá, o tipo de aplicativo que a Tatami vai disponibilizar, ele é um aplicativo container, ele é um aplicativo casca. Ele consegue incorporar qualquer outro aplicativo, qualquer outro site, né, de forma patrocinada. Então, se a premissa é, de fato, que se utilize o WhatsApp, sim, poderia ser possível. A única questão que vale a pena mencionar é que fica um pouco fora de controle. Uma vez que você der acesso ao WhatsApp, esse usuário ele consegue utilizar o WhatsApp se o aplicativo, que a gente chama aplicativo pai, ele estiver com conexão, né, estiver conectado, estiver com a VPN ativa, então o usuário ele vai conseguir utilizar o WhatsApp para qualquer fim, tá? Não só para o fim educacional. Então, isso é bem importante que vocês saibam, porque, como inclusive eu já referi dessa pesquisa da Assembleia, se não me engano, 96% ou algo perto disso da plataforma da educacional foi encaminhada pelo WhatsApp. Claro que era uma situação emergencial, enfim, mas como disse o Henrique, é como a gente deixar aberta aquela porta e a partir dali, entrando por aquele aplicativo, se perde o controle do qual material é acessado. Claro que nós podemos limitar o dado. Então, chegado em determinado fluxo de dados, se interrompe o patrocínio daquela conexão, mas aí também nós não estamos atingindo a educação como nós queremos. Então, é possível, respondendo a pergunta,
mas talvez não seja tão interessante, né? Mas é possível, enfim. Doutora, eu acho que um ponto aqui também é que existem ferramentas, né, que já vêm acopladas a plataformas educacionais, como, não fazendo propaganda, mas tipo o Google Classroom, né? Então, você consegue utilizar já um chat ali embarcado e você consegue, de fato, fazer toda essa comunicação, tá? Mas é só para deixar aqui como que existem várias outras formas de fazer essa comunicação sem a utilização de WhatsApp. Por que eu estou falando de outras formas? Porque fica um pouco mais controlado, entendeu? Então, fica só para esse ambiente educacional mesmo. Isso. E é interessante que se diga isso que o Henrique falou agora. Nós temos que planejar um pouco melhor. E o uso do WhatsApp ele foi um uso emergencial. Então, ele pode continuar sendo usado? Pode continuar sendo usado. Mas temos outras formas de fazer isso com um tipo de controle mais qualificado, né? Da própria educação. Então, talvez também nós tenhamos que virar essa chave. E como disse o Henrique, temos várias plataformas. Temos o Google Classroom, temos uma série de outros tipos de ferramenta que se disponibilizam a fazer esse tipo de comunicação com o planejamento do gestor municipal. Qual que era a outra, Marta? Se funciona em qualquer localidade e se será necessário a utilização da rede Wi-Fi. Tá, mas assim, pessoal, sim, funciona em qualquer localidade, mas nós temos limitações topográficas de sinal, da própria operadora, que às vezes não chega o sinal naquela localidade, né? Então, como nós sabemos, nós temos, inclusive, um limite percentual que se aplica às operadoras de que não precisam cobrir todo o território. E agora, se alguma das operadoras que quiser me ajudar aqui, pode ser, né? Fiquem à vontade. Mas a ideia é essa, funciona em qualquer localidade, desde que tenha sinal de 3G ou, em breve, outro tipo de tecnologia desse tráfego de dados, mas não precisa de Wi-Fi, né? Esse é exatamente o ponto. Sim, quem é que abriu a Caice? Tá, Caice, mas assim, só um ponto importante, é exatamente essa situação, nós não vamos mais precisar de Wi-Fi, nós vamos ter o 3G sendo pago pelo município, então não precisa de Wi-Fi. Fala, Caice, por favor. Não, é 80% da zona urbana nos municípios que a operadora tem é só colaborando com a tua... Isso, não, era exatamente essa informação que eu queria, nós temos um limite inclusive legal, né, de atendimento pela operadora. Claro que em grandes centros urbanos isso não chega a ser um problema, mas nas zonas rurais isso pode vir a ser uma questão, inclusive por questões técnicas envolvendo o tipo de terreno que nós estamos falando, né? Se não tem sinal, aí sim nós não vamos ter, mas é o sinal de 3G. Se existe a necessidade de uma configuração mínima em cada equipamento, e qual seria ela? Eu acho que o William, quem sabe, ou o Henrique. William, por favor. Eu acho que o Henrique é a pessoa mais adequada para responder. Pode ser. Correto. Não, tranquilo. Sim, tá. A Datami ela consegue oferecer, né, o patrocínio de dados a partir de o Android 4. Então, um dispositivo com Android 4 em diante já é possível de ter o patrocínio de dados ativo. Ótimo, obrigada. Eu estou vendo uma aqui que acabou de entrar, que dessa lei, que é da 14.172, é só para esse público. Não é só para esse público. É a Diretoria de Informática Educativa que pergunta. E não é só para esse público, mas este financiamento que virá, e que infelizmente agora nós temos suspenso por decisão judicial do STF, é uma decisão precária, mas por enquanto ele está suspenso o financiamento, ela não atende só este público, mas ele atende também este público, tá? A ideia isso, obrigado, Diego. A ideia é que o município possa pagar com seus próprios recursos esse tipo de investimento na educação, mas se vier esse recurso do governo federal, aí nós podemos atender o público que se destina, que está ali elencado, como vocês bem sabem, né? Os alunos do Bolsa Família, com prioridade para o ensino médio, enfim. Doutora Luciana, me permite, eu estou vendo algumas perguntas aqui relacionadas ao valor. Posso dar uma explicação um pouquinho eu também ia perguntar. Quem é que está falando? É o William. William, eu tenho aqui se o custo é anual e se tivermos 3 operadoras, a gente tem que pagar 18 mil por cada ou o valor por cada. Se tu puder já também complementar. Tá bem, fique à vontade para depois me complementar, tá, doutora Luciana? Mas deixa eu só explanar um pouquinho melhor a respeito do custo, tá? O serviço de dados de patrocínio de dados, né, dados patrocinados ou tarifação reversa, ele tem o mesmo nome,
ele é precificado por megabyte. Tá? Esse serviço ele é precificado nas operadoras por megabyte. Cada operadora tem a sua tabela de preços diferente para esse projeto de patrocínio de dados. Entretanto, exclusivamente para projetos de educação, para municípios, foi criada uma condição especial onde foi equalizado o preço por megabyte nas 4 operadoras. E esse preço por megabyte, ele ficou definido com o aplicativo, quando inclui o aplicativo, o valor ficou de 0,018 de real, 0,018 de real por megabyte. Entretanto, no primeiro mês, após a implementação do projeto, o projeto no ar, é feita uma cobrança equivalente a 1 milhão de megabytes. Isso que é o que também chamamos de 1 terabyte, tá? 1 milhão de megabytes por operadora. Isso, se fizer a conta, 0,018 vezes 1 milhão, ele vai dar os 18 mil reais, tá? Esse 1 terabyte, ele fica vigente durante a vigência do contrato. Então, se o contrato é de 12 meses, ele fica disponível para ser utilizado ao longo desses 12 meses. É a vigência do contrato. De maneira que, se for de 12 meses, mas, por exemplo, numa determinada operadora, em 10 meses, atingiu o 1 milhão de megabytes. Não é que bloqueie, pode até optar-se por descontinuar o patrocínio de dados, mas, via de regra, ele permanece vigente, o patrocínio, e o excedente naquela operadora vai ser cobrado posteriormente, a cada mês, 0,018 vezes a quantidade de megas excedente. Então, respondendo algumas das perguntas, não é mensal, tá? Esse valor de 18 mil, ele é pago no primeiro mês e fica vigente durante a vigência do contrato, mas se terminou antes o consumo numa determinada operadora, é cobrado o excedente posterior. No caso de não consumir esse 1 terabyte durante os 12 meses, e aí ele não acumula para um período seguinte, para uma renovação seguinte, tá? Então, esse é só um ponto de atenção. A outra pergunta que eu vi aqui também relacionado ao valor, sim, esse valor é por operadora. Então, no caso de contratar as 4 operadoras, serão 18 mil vezes 4, que são as 4 operadoras. Mas no caso de não contratar alguma operadora, né? Então, essa seria a exceção. Essa não é a regra, porque essa condição foi criada prevendo as 4 operadoras. Se tiver alguma secretaria, algum município nessa situação, era importante a gente conversar à parte, né, com as operadoras para entender se consegue manter essa condição, tá? A gente pode tratar isso daí no momento depois. Era isso, doutora Luciana, que eu queria só deixar bem claro. Muito bom, Ana. Pode falar. Gostaria de colocar, complementando o que o William falou, até para se entender, talvez seja assim, uma forma melhor de entender. O que acontece? Esse custo inicial, ele é justamente para custear todo o trabalho que tem que ser feito para implementar o serviço, né? E aí ele tem esse valor por cada operadora, que é justamente o total para poder fazer esse serviço funcionar, tá? E o que acontece ao longo, o que a operadora faz? Ao longo do tempo, ela vai descontando o uso do patrocínio. Isso foi ótimo também, Ana. Parece que ficou bastante mais claro, né? Até porque são os profissionais responsáveis que hoje estão aqui, de como exatamente isso funciona. E, na verdade, também nós vamos ter questões particulares a ser resolvidas por cada município, que também não são nenhum tipo de impeditivo, e como vocês vão ver depois, inclusive os contatos das pessoas que estão aqui hoje, das empresas, vão ser deixados também. Tem mais alguma pergunta, Marta? Tem perguntas, assim, mas a gente queria cumprimentar aí
todo o pessoal da Secretaria de Educação dos municípios de Quatro Irmãos, Sarandi, Faxinalzinho, Centenário, Sapiranga, Getúlio Vargas, Caraá, Dois Irmãos, Parobé, Broker, assim que pronuncia, Brotier, Não Me Toque, Rolante, Lindolfo Collor, Constantina, Santo Antônio da Patrulha, Mostardas, Erval, Carazinho, Palmares do Sul, Tio Hugo, Formigueiro, Serafina Correia, Mata, Sananduva, Erechim, Seberi, São Sebastião do Caí, São José do Herval, Sapucaia do Sul, Ibirá, Iaras, Novo Hamburgo, São José do Sul, Maratá, Mormaço, Novos Cabrais, Arroio do Sal, Serafina Correia, Barros Cassal, Tramandaí, Restinga Seca, Ernestina, Ivoti, Vicente Dutra, Tupandi, Barracão, Fontoura Xavier, Taquara, Salvador do Sul, Santo Ângelo, Osório, Passo Fundo, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Que bom! Se eu esqueci aí de alguém, esse foi o pessoal que nos deu um bom dia lá no início. Doutora Luciana, temos uma pergunta, acho que já foi respondida, que é a questão de se podia optar. E nós tem vários colegas aqui presentes, a Adriana Costa, o Márcio Bressan, a Cristiane Corrales, o Paulo Charqueiro e a Ana Luísa Leal, que faz uma colocação aqui. As redes de educação podem fazer um levantamento em razão da maior vulnerabilidade social das famílias. E ela também faz uma pergunta. As pesquisas pelo Google estariam liberadas? Sim. O Google, tranquilo. A plataforma Google, quase toda ela, pelo menos nos que eu vi, né, pessoal, eles todos colocam o Google Classroom ali, então não tem problema nenhum a pesquisa. E eu vi que a Ana também perguntou da questão do WhatsApp, que eles estavam usando, mas eu acho que essa pergunta já foi respondida, né? A Janaína de Novo Hamburgo avisou que Novo Hamburgo já está em fase de testes. Isso. Aliás, eu queria dar um beijo, né, para o meu pessoal, que tem vários aqui que eu vi, que coisa boa. E a ideia é essa, tá? A ideia é fazer essa articulação, ver que não é um bicho de sete cabeças, que dá para fazer, que precisa de um pouco de coragem, né, para dizer, mas assim, a ideia hoje dá para fazer, é bacana e temos os meios necessários hoje para disponibilizar isso para os nossos alunos e para as nossas crianças, né? É possível fazer o corte por vulnerabilidade, tem uma série de possibilidades que depois os municípios podem, inclusive, entrar em contato com as operadoras e fazer a sua própria gestão do que é interessante para o seu caso, tá? Laudete de Fontoura Xavier traz uma questão que as operadoras não funcionam, nenhuma lá, e ele faz mais uma colocação. Qual o prazo que o município tem para implantar, entrar nesse projeto? Não tem prazo, né? Isso é uma opção do gestor. A questão é o que o gestor está fazendo para que os seus alunos tenham acesso ao conteúdo remoto que é disponibilizado. Este é o foco agora, né, do Ministério Público, inclusive, porque nós temos aqui uma questão, está fornecendo a educação remota, temos essa opção no município, então o que nós estamos fazendo para facilitar este acesso, especialmente para as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade? Então não há um prazo, Marta, mas há uma necessidade imperativa que os municípios tenham uma solução, né? Uma solução o quanto antes para desenvolver meios de que suas crianças não fiquem de fora. Não é o momento de nós deixar, tantas já ficaram, e é o momento que a gente pegue eles pelas mãos e tragam de novo para a escola para dizer, a escola está aqui, ainda que num outro formato, vai continuar e nós fazemos questão de que vocês acessem aquilo que é disponibilizado. Então, não é um prazo, mas há uma necessidade imperativa. E quanto à questão do sinal, é como eu disse, a questão do sinal ela é muito mais abrangente do que a situação educacional, ela envolve uma série de serviços e aí, infelizmente, nós não temos como solucionar, neste momento, a questão do sinal. É possível, sim, que tenha talvez algum trabalho na região, e aí eu peço que busquem a Promotoria de Justiça local para dizer que estão com dificuldade de sinal, quem sabe se a promotoria conseguir fazer até um trabalho com o Centro de Apoio do Consumidor, porque, como eu disse, envolve uma gama bem maior de público do que apenas o educacional, né? Mas é uma questão que, neste momento, por nós aqui, não tem como ser solucionada. Acho que era Laudete, né? A nossa secretária de Fontoura Xavier. Itacurumbi manda um abraço aqui. E tem uma questão aqui da utilização do app da Tami, permite a utilização somente pelo Android. Mas tem uma pergunta aqui que seria o seguinte.
Para que os estudantes possam acompanhar as aulas híbridas, remotas, necessitam, além da internet, precisam dispor de dispositivos de acesso. Este projeto envolve a compra de dispositivos? Não, num primeiro momento não envolve, né? O que o Ministério Público tem, que funciona muito bem na promotoria de Osório e agora está sendo implementado em diversas outras promotorias, é o projeto Alquimia 2, em que busca esses celulares apreendidos em presídios, por exemplo, celulares que já não estavam mais sendo utilizados e que reforma, não sei exatamente qual que é, se consegue colocar em condições de uso pelos estudantes, e aí sim, mas é um outro projeto, é uma outra situação. E é como eu disse no início, nós não vamos aqui ser pretensiosos de resolver toda a questão da educação remota. Nós temos que enxergar essa questão por partes a fim de que seja possível a solução. Então, neste primeiro momento, é garantir que o 3G seja pago para o município. Bom, quem não tem celular, talvez o município possa alugar Chromebooks, por exemplo, que nós vemos em alguns municípios ali, inclusive da Regional de Educação de Novo Hamburgo, eu vi isso muito, ou aluguel de outro tipo de tablet, né? Enfim, mas tem outro tipo de solução, mas quem sabe no futuro nós consigamos fazer essa junção de projetos e trazer também o Alquimia 2 para que mais gente tenha mais aparelhos móveis, Marta, mas não é o caso agora é para quem já tem ou para que se o município quiser dar algum tipo de solução que consiga por seus meios também. Doutora Luciana, vários dos nossos ouvintes aqui estão perguntando como eles acessam esse projeto. Tá, mas então agora se teria um site para que eles possam procurá-lo. Eu acho que a gente pode dar continuidade, eu fiz uma paradinha, porque realmente esses pontos de atenção, eles são importantes, e fique bem claro, foi ótima a intervenção de vocês, William, Ana Paula, muito obrigada. Bom, como prometido, está aqui o contato, né? Então, os contatos de todos que estão presentes. Na verdade, estavam as primeiras pessoas. Aqui está o Marcos, né, da Oi, está aqui o nome da Caroline, mas, enfim, este é o contato com as empresas e depois, em sendo fora do Rio Grande do Sul, pode ser também redirecionado. Fica aqui o contato das operadoras, em sendo fora os municípios fora do Brasil, não, mas fora do Rio Grande do Sul, podem contatar de qualquer forma esses e-mails que vão ser redirecionados para aqueles que são dos seus respectivos estados, em sendo o caso. Aqui se montou um breve roteiro para o desenvolvimento do aplicativo, e isso aqui vai ficar disponível. Inclusive, na última tela, a gente dispôs um QR Code, então quem apontar o seu celular vai poder fazer o download direto, acessar onde é que está. Mas depois, no link deste própria transmissão, vai ter ali todo o material disponível, tanto esse PDF aqui que está, quanto outros tipos de informações que se julguem necessárias. Mas assim, então, o roteiro para o desenvolvimento do aplicativo, ele deve ter toda essa envio da documentação, isso vai ser, de uma certa forma, monitorado para que nós tenhamos o alcance do projeto. Então, quantos nós tínhamos no Rio Grande do Sul que faziam o patrocínio de suas redes, né, o patrocínio de dados, e quantos nós vamos ter depois. Imagina que nos 6 meses a gente já tenha esse número e, se tudo correr bem, vai ser um número alto, né? Mas, enfim, tem todo um passo a passo. Ontem mesmo nós estávamos falando com o William ali da questão temos também uma certa capacidade das empresas de montar esses aplicativos, são soluções individualizadas para cada município. Então, é interessante que os senhores, o quanto antes, entrem em contato com as operadoras para que se possa dar o primeiro passo, né? Nós temos uma limitação de capacidade mesmo, que vai fazer com que, se for um grande número, nós tenhamos que entrar numa certa fila. Eu peço que seja o mais breve possível o contato. A questão da parte legal, da publicação do edital, as operadoras tomam conhecimento, isso até uma vez, eu me lembro que eu acho que foi o Miri que me disse que tem vezes que se faz a publicação em algum edital que não se conhece, em algum jornal de pouca circulação. Com essa questão dos e-mails, se consegue uma maior aproximação com as operadoras, se avisa que foi publicado o edital, enfim, tem a resposta, tem todo um passo a passo de recursos, né? Como vocês sabem, esse processo legal ele é um pouco mais demorado, mas dá certo, e nós já temos esse tipo de experiência para que os caminhos sejam atalhados. O exemplo de controle, até eu coloquei aqui o Caxias do Sul, Novo Hamburgo, eu vi que teve alguém de Novo Hamburgo que disse que estava em fase de testes, né?
vamos tentar fazer um controle conjunto com as operadoras para que nós tenhamos essa informação em tempo real, numa planilha provavelmente compartilhada. E aqui do controle do desenvolvimento aplicativo. E essa aqui, conforme prometido, é a tela final. Então, quem quiser baixar já esse material, é só colocar o seu aparelho móvel, o seu celular, para este QR Code, ali já vai ter. As nossas redes também estão disponíveis, um recém-lançado Instagram do Centro de Apoio Operacional, já está aí na tela. Nós temos o nosso e-mail também disponível. Na página do próprio Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, existe todo também a notícia com o material disponível para download e com todas as informações que os senhores precisarem. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público está aqui para articular e fazer tudo o que for necessário para que se consiga implementar uma maior qualificação da educação digital dos nossos alunos e alunas. Pessoal? Vamos ver, tem mais perguntas? Retornou a pergunta, mas é sempre uma curiosidade de todos os nossos participantes, a questão dos dispositivos, né? Foi respondido, mas eu acho que, de repente... Quem sabe o Henrique, faz essa resposta? Havia caído o áudio, está explicando. Ótimo. Poderia retornar. A pergunta é, para os estudantes que possam acompanhar as aulas híbridas remotas, necessitam, como vocês estão tratando aqui, além da internet, a questão da compra de dispositivos. Isso, eu vou aproveitar até para fazer uma complementação sobre a questão dos dispositivos, tá? Primeiro, haviam até perguntado sobre qual que era a especificação mínima, né? Então, assim, é um dispositivo que tem Android 4, tá? E esse projeto ele só funciona para Android, tá? Deixar claro aqui também, aproveitando. Com relação à compra dos dispositivos, tá? Como a doutora respondeu, nesse primeiro momento, né? Então, não envolve, tá, a compra desses dispositivos. Então, isso teria que ser algo à parte, né? Para cada prefeitura, para cada, né, setor representado aqui. Mas nada impede, tá? Nada impede de vocês iniciarem esse projeto à parte, ok? Então, de fato, a questão da compra dos dispositivos não está atrelado a esse valor que vai ser, que precisa ser pago para as operadoras para o patrocínio de dados, ok? Henrique, qual que é o atual Android que nós estamos aqui? Ele precisa do 4, mas a gente já está em qual? Isso, hoje está sendo utilizado o Android 10, tá? E o Android 11. Então, assim, você vai encontrar dispositivos com Android 10 e Android 11. Mas para dispositivos um pouco antigos, não, anteriores a esses, então a partir do 4. Então eu quis deixar essa informação bastante clara, porque não é o último Android também, né? É bastante antigo já, não tem nenhum tipo de... Em sendo Android, e que é o mais comum, né, pessoal, de ter esse sistema, me parece que não é exatamente um celular super novo, alguma coisa assim. E nós também temos que pensar, depois de patrocinado o tráfego, né, os dados, quem sabe envolver as prefeituras para compra dos tablets, ou para o aluguel, ou para compra de dispositivos móveis, quem sabe o Alquimia 2, enfim, temos outros tipos de soluções, mas, né, num primeiro momento seria para isso. Aproveitando para complementar essa questão do tablet, não é qualquer tablet que consegue funcionar com patrocínio de dados, tá? O tablet, para ele conseguir funcionar com patrocínio de dados, ele precisa ter embarcado ali a opção de se colocar um SIM card, tá? Então, o patrocínio de dados, ele funciona somente com a rede móvel das operadoras, tá? Então, nesse caso, o dispositivo, ele precisa ter possibilidade da inclusão do SIM card, tá? Ele tem, para a gente colocar no português mais claro, tem que ter um chip, né, Henrique? Correto. Se não tiver chip, não funciona. Sem chip não funciona, tem que acessar a rede 3G, né? Quem sabe um dia 5G. Qualquer operadora. Isso aí, tá, pessoal? Em cada... desculpe, eu acho que essa parte aqui, estou acompanhando aqui, vocês poderiam esclarecer melhor. Cada aluno receberia um chip? Não. É que no tablet ele tem que acessar o 3G. Tá. Não pode ser um tablet que só acesse Wi-Fi. Seria possível fazer um levantamento ou ter uma previsão se uma contratação de um pacote pelo município atingiria mais ou menos
de forma satisfatória, quantos aparelhos? Mais ou menos uma rede de 800 usuários foi o que se fez, mas assim, é muito difícil essa previsão, e depois até eu vou pedir que me esclareçam um pouco melhor, né? Enfim, não for bastante técnica, mas a questão depende muito do que é oferecido. Então, vídeos consomem muitos dados, aulas síncronas consomem muitos dados. Agora, se nós temos uma troca só de documentos, isso não consome tantos dados. Então, depende muito daquilo que o município for oferecer para os seus alunos. Mas a previsão também é importante que se diga que, em havendo algum tipo de problema, foi consumido muito rápido, se consegue limitar, né? Que foi aquilo que o William já falou. Então, passados o 1 milhão de terabytes, aquilo foi demais, se consegue ajustar tanto o conteúdo quanto a limitação do próprio tráfego de dados para aquela rede. É isso, né, pessoal? A previsão difícil, né, de se fazer. O que se ajustou seriam 100 megabytes por aluno por mês, grosso modo, numa média. Mas isso pode chegar ao muito mais e talvez um pouco menos. Num ano, então, seriam 800 usuários, mais ou menos, por terabyte, né? Mas, como eu disse, aulas síncronas consomem muitos mais dados, né, William, Henrique? Exato. E aí, com isso, a gente teria um consumo muito mais rápido daquilo que foi contratado. Isso? Exatamente. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Os municípios que estão com problemas de sinal, como a senhora já falou, a colega já falou, poderia procurar as questões do consumidor, mas existiria um canal junto das operadoras que eles pudessem procurar, a prefeitura pudesse procurar direto as operadoras para resolver esses problemas ou fazer essas colocações das dificuldades? O que vocês acham, operadoras? Quem se habilita para responder um canal mais direto? Marcos? Oi, doutora. Oi, Marcos. Bom dia a todos novamente. Eu acredito que possa usar aqui os e-mails e os contatos que vão ficar após aqui o evento, né? E nos contatar diretamente por e-mail. Nós fazemos aí uma análise de viabilidade de sinal nos municípios com o maior prazer e sem nenhum tipo de custo, até mesmo para que eles tenham uma ideia aí de qual a cobertura e também nós verificarmos aqui a previsão, né, de ter sinal nas localidades. Mas, enfim, tanto o contato da Carolina, minha gestora, está aqui, mas depois eu coloco no chat aqui os meus contatos, o meu e-mail e telefone, para que possa entrar em contato diretamente comigo e eu internalizo aqui junto com o nosso time técnico. Ótimo. Obrigada, Marcos. Nada. É essa a ideia, é aproximar, né? Atalhar caminhos, os caminhos estão aí, a ideia é cada vez estarmos mais conectados de todos os tipos de forma possível. Então, eu te agradeço essa disponibilidade e também dos demais, que afinal de contas vão receber, já foram autorizados os e-mails, por isso que estão aqui. Mais alguma coisa, Marta? A questão do sinal na área rural, existe alguma previsão, algum projeto das empresas ou dos municípios para também, a gente sabe todas as dificuldades da expansão, já tem alguma questão? Estão pensando em alguma coisa? Eu passo a bola para as operadoras, vamos ver. Pela Claro, eu acho que esse não seria o fórum específico, que a gente precisa estar junto com a nossa engenharia, isso depende de CAPEX, de investimento. A pandemia acabou reduzindo bastante isso, tá, doutora? Então, assim, eu acho que a gente pode, sim, vai haver investimentos nas localidades, rural e urbano também, mas eu acho que esse não seria o fórum específico para a gente tratar desse assunto, né? Porque a gente não tem nem a gente não tem nem essa autoridade de falar esse tipo de coisa aqui para os senhores, né? A gente teria que ter alguém mais técnico para falar. Eu, pelo menos da parte da Claro, a gente sabe que tem investimentos, mas assim, a gente não tem como disponibilizar, vai ser feito em tanto tempo. É só essa colocação. Eu concordo com a Caice, nós não temos essa autonomia para falar sobre esse assunto, né? Mas enfim, o contato está feito, né? Se houver algum tipo, depois se redireciona. A ideia é facilitar e saber das limitações do projeto também, né? Nós não vamos resolver tudo. Então, a questão do sinal é uma questão muito mais abrangente, que envolve outro tipo de negociação, mas que, enfim, o canal continua aberto e o próprio Ministério Público, pelas promotorias locais, pode fazer algum tipo de articulação
com o centro de apoio que já é feito, né, do consumidor num público mais abrangente. Eu acho que se a gente pode passar, eu separei um vídeo para nós terminar. Quer dizer, não sei se a gente... Não, acho que vamos terminar. Posso passar o vídeo de terminar? Pode. Só tem uma questão aqui que a Rosane Villanova traz no lugar da Receita. Ó, os dispositivos retidos na Receita Federal, na Receita Federal poderiam ser repassados ao município para essa finalidade. Isso seria uma solução para o impasse dos dispositivos. Também ela traz que, no lugar da Receita, realizar o leilão, realizar uma venda direta ou doação. Eu acho que é uma sugestão da Rosane. Fica anotado. E eu já acompanhei em Santa Maria uma vez essa questão da Receita Federal ter feito um acordo com os colegas da Promotoria de Justiça da Infância para a doação de alguns equipamentos num projeto educacional. Tá. Fica anotada a sugestão. Fica anotada a sugestão. Eu queria que o Diego agora passasse um vídeo que me parece que, assim, eu queria que vocês ouvissem com o coração aberto, a mente aberta, que acho que ilustra bastante o nosso momento agora nessa pandemia. Por favor, Diego, o nosso último vídeo. Muitas pessoas pensam que velejar é sobre o vento, sobre como ele empurra o barco e o leva aonde quer chegar. O que muita gente não sabe é que o barco não navega somente a favor do vento, também é capaz de navegar contra ele. Velejar não é, portanto, sobre o vento, mas sim sobre o velejador. E essa relação entre vento e velejador é única. O velejador depende do vento, mas não pode diminuí-lo se ele estiver forte, nem aumentá-lo se estiver fraco. Cabe, portanto, ao velejador aceitar que o vento será sempre seu parceiro, desde que saiba como se adaptar. A diferença entre ele empurrar a favor ou contra nunca estará no vento em si, mas sim no velejador e em como ele ajusta as velas. Nesse momento, somos todos velejadores enfrentando um mau tempo que veio sem anúncio. Reclamar do vento ou torcer que ele melhore não vai mudar nada. É hora de unir a tripulação e, mais do que nunca, estar no mesmo barco, assumir o protagonismo pela própria jornada, entendendo como o vento está mudando e ajustando as velas e o planejamento de rota juntos, um dia de cada vez. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas para chegar mais longe. É isso, pessoal, né? A ideia é essa, é ajustar as velas, é não reclamar do vento. O vento está aí para todo mundo, estamos na mesma tempestade, às vezes em barcos diferentes, às vezes no mesmo barco, mas temos que ajustar as velas. É imperativo que nós tenhamos essa noção de responsabilidade. Cabe sim ao poder público, com as suas redes municipais de educação, controlar, ajustar as suas velas, porque não vai controlar os ventos. Tenham isso em mente. Estamos à disposição. Queria agradecer muito aos participantes aqui hoje, as operadoras, a MUV, a Datami, que não foi a primeira nossa reunião, já temos várias outras. Esse material vai ficar disponível, como eu disse para os senhores, está aqui depois no próprio YouTube, vai ficar à disposição para que se possa consultar de outra forma. Mas, enfim, que todos nós tenhamos muita sorte nisso, contem com o Ministério Público no que for necessário e estaremos sempre aqui. Muito obrigada ao CEAF, nossa querida Marta, que nos acolheu tão bem aqui, aos colegas que estão nos assistindo também pelos meios internos e a todos vocês dos municípios, um grande abraço, fiquem todos muito bem e se cuidem, né? Marta, não sei se tu quer terminar. Então, para encerrar, agradeço a doutora Luciana e como a doutora Luciana trouxe, agradeço a presença dos nossos facilitadores, de todas as operadoras. Eu acho que esse é hoje o papel do Ministério Público. Nós não estabelecemos as políticas públicas, mas a doutora Luciana, à frente do nosso Centro de Apoio de Infância, Juventude, Educação, Saúde, Família e Sucessões, é uma facilitadora para que essas políticas públicas possam ser praticadas pelos nossos municípios de forma eficaz, eficiente e unida. Parabéns aí, e o CEAF está às ordens, nosso Centro de Estudo e Aperfeiçoamento, para que possa ser realizado quantos eventos forem necessários
para estabelecer essa conexão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.